de altura. Você tem medo de altura? Conhece alguém que tem medo de altura? Pode ser que você seja essa pessoa que tem medo de altura, pode ser que você conheça alguém à sua volta que tenha medo de altura, algum familiar, algum amigo, algum colega, algum conhecido que tenha medo de altura, porque esse medo de altura, é um medo muito comum que praticamente todo mundo, ou praticamente quase todo mundo, tem esse medo de altura. E hoje, nesse episódio de hoje, eu vou explicar por que nós temos medo de altura. Por que algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm fobia de lugares altos, certo? Lugares muito altos, prédios muito altos ou montanhas muito altas. A gente vai entender também por que as pessoas têm esse medo de altura, o que é esse medo afinal, como é que esse medo funciona, por que a gente sente esse tipo de medo quando nós estamos às vezes em um lugar bem alto. Essas e várias outras perguntas eu vou responder no episódio de hoje e, claro, como é que a gente vence o medo de altura. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autocoragem. Aqui eu compartilho com você princípios, técnicas, ferramentas para você poder ter autocoragem. Autocoragem é a capacidade para você poder vencer os seus maiores medos. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach e no episódio de hoje eu vou falar com você sobre autocoragem. Como vencer o medo de altura? Bom, até o momento eu já fiz vários episódios sobre variados tipos de medo. Falei sobre medo de palhaço, medo de rato, falei sobre medo de falar em público também e vários outros tipos de medo, e eu pretendo falar sobre outros de forma bem específica, igual eu estou fazendo aqui agora sobre o medo de altura, tá certo? Bom, quando eu fui falar sobre o medo de altura, eu pensei assim, eu recebia muitas perguntas sobre esse medo, né? Medo de altura. Vitor, como é que eu faço para poder vencer o medo de altura? Né? Eu não viajo para um determinado lugar porque realmente eu gostaria de fazer uma escalada, só que eu tenho medo de lugares muito altos, certo? Ou eu gostaria de morar em um apartamento, né, num andar alto, só que eu tenho medo de altura, né? Eu não iria conseguir olhar para baixo, né? Eu iria morrer de medo ali em cima ali. Realmente eu sinto uma fobia de lugares muito altos. Ou eu tenho medo de andar de avião, né, ou de helicóptero, porque realmente eu sinto medo de altura. Então várias vezes eu recebi perguntas sobre como é que a gente pode vencer esse medo de altura. Por que nós temos esse medo de altura? Né? Como lidar com esse medo? Como vencer esse medo de uma forma definitiva? E eu falei, por que não fazer um episódio do podcast para falar somente sobre medo de altura? Para falar especificamente sobre esse medo, a gente conseguir entrar em detalhes sobre esse medo específico. Então vamos lá? Bom, eu gosto de sempre começar o podcast quando a gente vai falar sobre um medo específico, falando sobre o que é medo. E você que já me conhece, você sempre escuta eu falando basicamente a mesma coisa sobre o que é medo, porque você já tem clareza. E eu sempre procuro responder essa primeira pergunta de uma forma diferente. E é sempre bom também você ouvir o que é medo para você poder fixar também esse conhecimento, essa informação, para você poder ter mais clareza também. Então vamos começar para falar o que é medo e a gente vai devagarzinho mergulhando dentro desse medo de falar em público. De falar em público. Ó. A gente vai mergulhando bem devagarzinho nesse medo de altura, certo? Então vamos lá. O que é medo, especificamente, né? Bom, medo ele é uma emoção que tem como objetivo fazer com que a gente... O medo ele é uma emoção que percebe o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. O objetivo do medo perceber o que é perigoso e ameaçador para a nossa vida, ele tem como objetivo, então, nos proteger, ele tem como objetivo nos zelar, ele tem como objetivo cuidar de nós, seres humanos. Muitas pessoas, elas acreditam que o medo, ele é o nosso inimigo, que o medo,
que o medo ele é o nosso inimigo, né? Um grande inimigo que a gente tem. Só que na verdade é totalmente o oposto. O medo ele é nosso amigo. O único problema do medo, da emoção do medo, é que às vezes ele é super protetor demais. Ou seja, você quer fazer uma determinada coisa, quer tomar uma determinada ação, só que você não toma essa ação porque você tem medo. Porque tem algo te bloqueando, que no caso é o medo específico. Por quê? Porque o medo ele quer te proteger contra perigos e ameaças. E esses perigos e essas ameaças não são só perigos e ameaças fisiológicas ou físicas, né? No caso físicas, como por exemplo o medo de altura, como também podem ser ameaças ou perigos emocionais, ou seja, algo, alguém, uma situação, um animal, ou seja, qualquer estímulo que pode te causar algum tipo de dor ou sofrimento emocional. Tá certo? Esse é o objetivo do medo. O objetivo do medo também, ele quer que você continue vivo. O objetivo dele é zelar pela nossa sobrevivência. Não é à toa que o medo ele é uma emoção, e uma emoção é algo 100% instintivo do ser humano. Tá certo? Por isso que a emoção ela é algo automático. Você vê um leão, você já sente medo e aí você toma uma ação que é automática. Né? Você vê um cachorro feroz, você quer tomar uma ação que essa ação ela vai ser algo automática. Ou seja, você vai sentir. A emoção ela se manifesta de uma forma muito rápida. E no caso do medo, mais rápida ainda. Né? Quando você está numa situação de perigo, numa situação de ameaça, você quer realmente sair daquele ambiente. Então, dois comportamentos, né, duas ações que nós tomamos quando nós estamos com medo, pode ser luta ou pode ser fuga. Ou você vai lutar com aquilo que você tem medo, ou você vai fugir daquele ambiente onde o medo está ali, onde aquele perigo, onde aquela ameaça está ali, e você vai sair daquele ambiente. É muito comum as pessoas saírem do ambiente, né? Tomarem a ação de sair daquele ambiente, porque muitas vezes é a melhor a se fazer. Então o medo, ele tem como objetivo nos proteger, ele tem como objetivo cuidar de nós. Então ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. O único problema é que às vezes ele é amigo demais, ele é cuidadoso demais. Tanto é que muitas vezes a gente não consegue tomar determinadas ações porque o medo ele acaba nos limitando, porque o medo ele acaba nos bloqueando. O medo ele é quase, dependendo da situação, como uma algema invisível, ou como uma corrente que está nos nossos pés, a gente quer andar, mas a gente não consegue porque a gente está com medo. E o medo ele tem 3 níveis. A gente tem o pouco medo, a gente tem o medo, o alto medo, e a gente tem também a fobia, né? A gente tem o pouco medo, o muito medo e a fobia. O pouco medo é quando a gente tem contato com algo da qual a gente sente o quê? Pouco medo. Aquele medo se manifesta muito pouco em nós, e aquela situação, sim, ela até nos deixa desconfortável, só que não é tanto assim. É só um pouco. Esse medo faz com que, esse pouco medo, ele faz com que a gente fique um pouco mais vigilante no que está acontecendo, um pouco mais atento na situação ali, no estímulo, né? Toda vez que eu falar estímulo, eu estou me referindo a algo, né? A algo que vai despertar em nós a emoção do medo, né? Que faz com que a emoção do medo se manifeste em nós. E esse estímulo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma situação, pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, mas o fato é que o medo ele é causado por algum estímulo desperta aquele medo em nós. E com medo de altura não é diferente. Então, no caso, quando a gente está falando sobre o pouco medo, então, é quando a gente fica realmente um pouco ligado ali àquela situação. Realmente a gente não está tendo uma fobia, a gente também não está tendo muito medo daquela situação, mas a gente está de olho, né? A gente está vigilante no que está acontecendo. O segundo estágio do medo é o muito medo, ou seja, você sente muito medo, ou seja, aquele medo se manifesta em você fisiologicamente e você está muito desconfortável naquele lugar, naquele ambiente, ou
naquela situação ou com aquela pessoa, seja o que for, com aquele estímulo que está te causando aquele medo, está te causando aquele desconforto, porque você percebe que aquilo é algo que te representa algum perigo, alguma ameaça para você, certo? E aquilo ali pode ser que te cause algum tipo de dor física ou algum tipo de dor emocional, algum tipo de sofrimento para você que você quer evitar a qualquer custo, então você quer sair daquele ambiente ou quer cortar a relação com aquilo que você tem medo. Então você sente muito medo. E ele se manifesta fisiologicamente, esse muito medo também. Na verdade, o medo se manifesta fisiologicamente, tá? De uma maneira geral. Independente se é pouco medo, muito medo ou se é uma fobia. O terceiro nível do medo é a fobia em si. Ou seja, você está realmente desesperado. Você quer sair daquele ambiente, você não quer ter contato com aquilo. Você não quer ter nenhum contato, nenhum vínculo com aquilo que você quer. Tem pessoas que não conseguem nem ver uma imagem daquilo que tem medo. Tem pessoas que não conseguem ver um filme daquilo que tem medo. Tem pessoas que não conseguem ouvir a voz daquela pessoa que ela tem medo, né? Tem pessoas que não conseguem fobia especificamente, tá? Tem pessoas que não conseguem ter nenhuma relação, nenhum vínculo, nada com aquilo que a pessoa tem medo, tem um determinado medo, uma determinada fobia. Mas agora vamos voltar para a questão do medo de falar em público, já que o medo já ficou claro, né? O nosso querido medo, ele é uma emoção e ele tem níveis. Mas agora, quais são... por que nós temos medo de altura? Essa é a pergunta que eu me faço em lugares bastante altos, como por exemplo montanhas, como por exemplo prédios, né? Prédios bem altos ou arranha-céus. Por que a gente tem medo de, às vezes, voar de avião? Por que a gente tem medo de sacadas muito altas? Por quê? Por que a gente tem medo? Ou por que a gente tem medo de voar de asa delta ou de parapente? Por que a gente tem medo... por que a gente tem medo desses tipos de... Por que a gente tem medo dessas ocasiões, dessas situações que realmente nos fazem estar em lugares altos? Por que a gente evita lugares altos? Por que nós temos medo de lugares altos, prédios altos e tudo que é alto, né, basicamente? Esse tipo de altos, que mais especificamente são lugares ou situações, esportes e por aí vai, que exigem altura. Bom, nós temos medo de lugares altos especificamente porque ali realmente pode ser que nos cause algum tipo de perigo ou de ameaça física. Ou seja, nós temos medo de lugares altos porque se a gente, por exemplo, tá em um prédio bem alto, certo? Se a gente cair dali, a gente está literalmente, a gente vai vir a óbito, né? Se a gente está num prédio bem alto, por exemplo, um arranha-céu, e a gente cai daquela sacada, ali é morte na certa, ou seja, a gente sente medo porque ali é um lugar perigoso e ameaçador para a nossa sobrevivência. Se a gente vai voar, por exemplo, de asa delta, e por algum motivo ou outro a asa delta começa a cair, ou acontece algum problema na asa delta, que a asa delta cai, pode ser que ali, representa perigo, ameaça para nós. Se uma pessoa vai voar de avião, por exemplo, por que a pessoa tem medo de andar de avião? Por causa do medo de altura. Não é que às vezes a pessoa tem medo de andar de avião. Ah, sim, as pessoas podem ter medo de andar de avião por causa do medo do avião cair. E é exatamente por isso que ela tem medo de altura. Ela tem medo de altura, ela tem medo de andar de avião. Por quê? Porque o avião está em um lugar bem alto e o avião pode cair, e se ele cair, o que acontece? Ela pode morrer. Ou seja, perigo e ameaça para a vida dela. Por isso que a pessoa tem medo de altura. Né? Se a pessoa vai escalar uma determinada montanha, ou vai subir uma determinada montanha, está em um lugar alto, uma cachoeira, ou uma montanha, por exemplo, a pessoa não fica muito perto. Por quê? Porque ali, se ela cair lá embaixo, infelizmente ela vai tender a morrer, infelizmente ela vai tender a vir a óbito.
Então por isso que nós temos medo de altura. A gente tem medo de altura, e isso é um medo muito forte. Esse tipo de medo, claro, óbvio, não nos causa nenhum tipo de sofrimento emocional, certo? Se ele acontecer, se a situação acontecer, se a gente cair de um lugar alto, o dano realmente é físico. Ou seja, é um medo muito forte, o medo de altura. Por quê? Porque se a gente cair, muitas vezes, dependendo da altura do lugar, a gente vai morrer. Ou a gente vai morrer, né? Ou a gente vai vir a óbito, ou vai acontecer algum tipo, ou realmente a gente vai ficar bem ruim fisicamente. Então pode ser que a gente sofra uma lesão e às vezes a gente não consiga se recuperar. Ou às vezes a gente quebra uma perna, ou quebra a coluna, ou algo do tipo de coisa que pode acontecer, ou quebra um braço e por aí vai. Então o medo de altura, ele é um medo muito, mas muito forte que as pessoas têm. É um medo muito comum. Eu acredito que todos nós temos medo de altura, né? Todo ser humano tem medo de altura, especificamente. Tanto você como eu. Só que isso não impede muitas vezes que eu ou você, a gente às vezes ande de avião, por exemplo. Isso não impede que a gente tá em um apartamento, por exemplo, e a gente fique perto da sacada. Claro, a gente vai tomar mais cuidado ali. Isso também não impede que a gente, por exemplo, escale uma montanha, ou que a gente ande de asa delta, ou algo do tipo, tá certo? Mas tem pessoas que porque às vezes a gente sente pouco medo, né? Ou às vezes até muito medo, mas às vezes não é caso de uma fobia. Mas agora, muitas pessoas, elas têm fobia, infelizmente. E agora a gente vai entender por que tem pessoas que têm fobias, né? Tem pessoas que têm muito medo de altura, especificamente. E às vezes essas pessoas elas perdem a oportunidade às vezes de praticar um determinado esporte, elas perdem a oportunidade às vezes de conhecer um determinado lugar, um determinado ambiente. Essas pessoas elas não viajam de avião, né, não viajam para outro lugar porque muitas vezes tem que ser viajado de avião e aí ela tem medo de voar de avião e por aí vai. Então vamos entender como é que surge esse medo de altura? Bom, nós aprendemos a perceber ou a reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador através de 3 formas. E eu vou direcionar essas 3 formas que nós aprendemos direcionando para o medo de altura. A primeira forma que nós aprendemos é através das pessoas. Ou seja, alguma vez, talvez alguém falou para você, falou para nós, que não se deve ficar perto de um lugar muito alto, né? Que tem que tomar cuidado. Filho, não fique aqui, né, na varanda. Deixa eu fechar a porta para você não ir lá para fora, porque aqui é bem alto. Se você cair lá embaixo, você vai morrer. Né? Às vezes o pai falou isso para a criança, né? Falou isso para o filho. Filho, não suba em cima do pé de manga, porque lá é bem alto e é perigoso você cair lá de cima. E se você cair, você vai se machucar muito feio. Filho, não suba aí é muito alto. Se você cair, você vai se machucar feio. Às vezes, né, os nossos pais, ou os nossos professores, ou a nossa família, ou o nosso irmão, ou algum amigo, algum colega, alguma pessoa à nossa volta, do nosso círculo social, repetiu, né, falou e repetiu várias vezes sobre essa questão da altura, sobre essa questão de não subir em lugares altos, sobre essa questão de não fique aí muito perto, porque se você cair lá embaixo você vai sofrer um acidente ou você pode até morrer. Então pode ser que isso tenha acontecido com você e isso foi repetido várias e várias vezes pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos professores, pelas pessoas à nossa volta dos nossos círculos sociais. A segunda forma que nós aprendemos a sentir medo, isso acontece também com medo de altura, é
a gente aprende a sentir medo através de conhecimento. Pode ser que você tenha assistido um filme de terror ou algum outro tipo de categoria de filme, e aí você percebe que o personagem estava em um lugar muito alto, né? Claro, aqui eu estou falando quando você era criança, e aí você percebe que o personagem ele está em um lugar bem alto, por exemplo, uma montanha, por exemplo. E embaixo dele é o mar, só que é um lugar onde está cheio de pedras. E esse personagem cai lá de cima. Esse personagem cai lá de cima e, infelizmente, ele morre quando ele cai lá de cima. Ou você assistiu alguma novela que um cara foi jogado de um lugar bem alto, de uma varanda de um prédio, de um apartamento. Ou você leu um site de notícias que falava exatamente isso. Que alguém caiu do prédio, ou que alguém pulou do prédio e acabou morrendo por causa disso. Ou você lê uma reportagem sobre isso, lê um artigo sobre isso, né? E por aí vai. Então, a segunda forma que nós aprendemos a sentir o medo de altura é através do conhecimento. É através do que você leu em um livro, através do que você leu em um artigo, através de uma reportagem que você viu de alguém que caiu de um prédio muito alto e acaba morrendo, seja através de um filme que você assistiu que o personagem acaba caindo de uma montanha muito alta, ou de um prédio, ou de uma reportagem que você leu de um avião que caiu, realmente, infelizmente, todo mundo veio a falecer. E então, tudo isso são formas de você começar no processo de entender como é que esse medo funciona. Esse medo conhecimento, adquirir um conhecimento para você poder entender como é que o medo de altura funciona. Isso começou a entrar dentro da sua cabeça que realmente você precisa ter medo de altura. Né? E sim, você precisa ter medo de altura. Tá? É muito importante a gente ter pelo menos pouco medo de altura, a gente precisa ter. Certo? Porque se a gente não sentisse medo, a gente ia ficar perto de uma sacada bem alta e no estilo não tô nem aí, era perigoso a gente cair lá de cima. A mesma coisa uma montanha, e então sim, a gente precisa ser cauteloso, só que também a gente não pode deixar de viver a nossa vida, deixar de fazer certas coisas por causa de medo. Certo? Não é sempre que um avião cai. Certo? Isso foi um erro e inclusive é raro aviões caírem. É mais comum acidente no trânsito, claro, do que acidente de avião. No trânsito do que muito mais acidente de carro do que acidente de avião. Acidente de avião é raro de acontecer. A terceira forma que nós aprendemos a sentir o medo, mais especificamente nesse caso o medo de altura, é através de experiência. Então pode ser que às vezes quando você era criança você teve uma experiência em que você realmente caiu de um lugar bem alto. Pode ser que isso tenha lhe causado algum tipo de dano físico ou, no nosso caso, ficou aquela marca em você emocional daquilo que aconteceu. Por isso que você tem fobia ou muito medo de lugares altos. Pode ser que você resolveu, quando criança, subir em um pé de manga, um pé bem alto, e você foi subindo, e você foi escalando. Infelizmente, você tentou pegar a manga, mas aí quando você foi pegar, você acabou caindo do pé de manga, e aquilo ali lhe causou muita dor. Né? Você só se machucou, você só se ralou um pouquinho, mas não foi nada muito grave não. Mas aquilo marcou você de alguma forma. Pode ser que você caiu de um outro lugar mais alto e por aí vai, de alguma escada alta ou algum outro lugar alto. Você sofreu algumas lesões, mas não foi nada absolutamente grave não. E foi nada absolutamente grave não. Entretanto, mas mesmo assim foi realmente, isso ficou em você essa marca, tanto é que você ou tem muito medo hoje ou você tem fobia de lugares altos, certo? Tem pessoas que infelizmente a fobia delas são tão grandes, mas tão grandes relacionada à altura, que elas não sobem em lugares altos. Por exemplo,
ela não entra em apartamento, realmente, ou simplesmente elas entram, mas elas não olham para a janela. Elas preferem ficar lá dentro sem perceber que elas estão em um lugar alto, certo? Isso é muito comum, principalmente quando a pessoa vai entrar em arranha-céus, né? Tipo prédios bem, mas bem altos mesmo, e, e a pessoa sente muito medo. Bom, mas a pergunta que não quer calar é como é que a gente pode vencer o medo de altura? Ou seja, como é que a gente pode trabalhar para a gente poder lidar melhor com esse medo, Vitor? Como é que a gente trabalha para poder vencer esse medo? Bom, a primeira forma para você poder vencer qualquer tipo de medo, para poder vencer qualquer tipo de fobia, medo, muito medo ou pouco medo que você sente, o fato, independente do nível do medo que você sente, a grande questão, a primeira pergunta que você tem que se fazer, a primeira coisa para a gente poder trabalhar, para poder vencer o medo, para a gente poder ter autocoragem, é o autoconhecimento. Certo? Por mais que eu possa te trazer técnicas, possa te trazer ferramentas, possa te trazer formas para você poder trabalhar o medo, tudo começa por você. Ou seja, tudo começa para você no seu autoconhecimento. Ou seja, você entender o medo ou a fobia que você sente. Você entender qual é o nível de medo que você sente. Quando se trata do medo de altura, se você sente pouco medo, se você sente muito medo, ou se você sente fobia. Se você sente pouco medo, eu quero que você me responda como é que esse medo se manifesta em você. Como é que você se sente relacionado a esse medo? Quais são os sintomas que esse medo te causa? Né? O que acontece com você fisiologicamente? Realmente, o seu coração dispara, a sua barriga seca, a sua boca seca, você começa realmente a ficar tremendo. O que acontece quando, ou às vezes o nível de medo que você sente seja muito medo? Quando você está em relação a esse estímulo que eu falo é um lugar alto, o que acontece quando você está em um lugar alto? Algum tipo de ambiente alto. O que acontece com você que você sente muito medo? Como que esse medo se manifesta? E a mesma coisa é se o medo de altura para você for uma fobia. Ou seja, você não sobe em lugar alto de jeito nenhum. Ou você está em um lugar alto, você grita, eu quero descer desse lugar bem alto. E é assim que uma fobia age normalmente, né? Ou até mesmo você tem pavor até de assistir filmes onde a pessoa está em um lugar muito alto. Então isso é algo muito, mas muito comum de acontecer também, tá? Então é importante você entender qual é o nível de medo que você sente. Se você sente pouco medo, se você sente muito medo ou se você sente fobia, é importante você ter clareza também como é que esse medo se manifesta em você fisiologicamente. Seu coração dispara, acontece sudorese, acontece de você sentir o seu corpo tremendo, você começa a ficar acanhado, você começa a ficar desconfortável dentro daquela situação e por aí vai. Como é que esse medo se manifesta? Tudo começa no autoconhecimento. Então você ter esse autoconhecimento é extremamente importante. E por falar em autoconhecimento, foi feito um episódio aqui falando especificamente sobre o autoconhecimento. O papel do autoconhecimento para você ter autocoragem. Para você poder assistir esse episódio do podcast Autocoragem, basta você ir no YouTube e digitar na pesquisa Vitor Coach. Coach com L, I-T-H-E. C-O-L-T-H-E. Você vai clicar no canal Vitor Coach, lá você vai clicar em playlist. Lá na playlist você vai ter a playlist podcast Autocoragem. Ao você clicar nessa playlist, um dos primeiros episódios foi falando exatamente sobre isso. Se eu não me engano, é o episódio 3 ou 4, onde eu falei sobre o papel do autoconhecimento para você ter autocoragem.
Depois que depois que isso aconteceu, é muito importante. Agora tem várias outras técnicas para eu poder te ensinar. Mentalização também. Você pode mentalizar, ou seja, você imaginar você em um lugar alto, certo? Você em uma sacada, por exemplo, ou você em um prédio bem alto, você está lá em cima e você está confortável ali encostado na varanda ali daquele prédio, olhando cá para baixo. É um lugar é um prédio muito, mas muito alto e você está lá em cima, praticamente no último andar daquele prédio e você está confortável ali, encostado ali naquele lugar onde você está. Ali no lugar onde você está. Você também está ou você está andando de avião e você está confortável dentro do avião. Você olha na janela do avião, basicamente, e você olha lá embaixo. E você está confortável ali andando de avião. Então você pode especificamente trabalhar dessa forma, você mentalizar, você visualizar você em um lugar alto da qual você sente muito medo. Claro, isso vai depender se você não tem muita fobia, se você ficar confortável com isso. Mas aí você pode trabalhar dentro da sua mentalização de forma gradativa também. Você sobe uma escada, dependendo do tamanho da escada, já é um lugar alto. Ou às vezes você está no segundo andar de um prédio e você já está se adaptando até chegar em cima num prédio, por exemplo, para arranha-céu, ou andar de avião, ou andar de asa delta. Você andando de asa delta, por exemplo, você pode mentalizar isso, porque aí a nossa mente ela tem uma vulnerabilidade. A nossa mente ela não consegue distinguir o que é real do que é abstrato, ou seja, do que é imaginário e do que está acontecendo na realidade. Então a gente pode usar essa vulnerabilidade da nossa mente ao nosso favor. E é isso que eu estou trazendo aqui para você. Você trabalhar esse seu medo de altura através de uma mentalização. Você imaginar você em um lugar bem alto, e quanto mais nítido, quanto mais real, quanto mais emoção você colocar durante esse momento de você em um lugar alto, isso melhor vai ser o resultado. Tá certo? E claro, não é só mentalização que vai fazer você vencer o medo de altura, tá certo? E eu pretendo ensinar muito mais técnicas para você aqui ao longo do podcast, ao longo desses episódios aqui do podcast, muito mais técnicas e muito mais ferramentas para você. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje aqui do podcast. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. É muito bom ter vocês aqui. E eu gostaria de fazer um convite para vocês, que é para vocês participarem da Jornada da Autocoragem, que vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro. Tá certo? Clica no link da bio, é 100% online, é 100% gratuito. Clica no link na bio ou na descrição desse vídeo para você poder se inscrever. Eu te vejo no próximo episódio do podcast Autocoragem. Um grande abraço.